Olá, boa noite. Eu resolvi fazer um vídeo para poder estar explicando um pouco mais sobre o comunicado que foi publicado hoje por conta do novo decreto que saiu, expedido pela Prefeitura para a reabertura das áreas comuns, como salão de festas, churrasqueira, piscina, que são os que se enquadram, no nosso caso, condomínio. Eu resolvi fazer o vídeo para poder a gente estar explicando sobre, para ainda assim, não, caso surja dúvida, estar auxiliando mais do que a escrita. Eu estou com o comunicado aberto no computador, eu vou lendo um pouco sobre e vou comentando para tentar esmiuçar um pouco mais para o melhor entendimento. Mas creio que o que vai gerar mais dúvidas em si, nesse primeiro tempo, seria em relação ao uso da piscina, que a gente vai estar mudando a forma de utilização dela, tendo em vista que da última vez a gente fez a abertura por agendamento para tentar diminuir a possibilidade de lotação e tentar regrar um pouco mais. E depois de diversos pedidos dos condôminos, que por conta do agendamento tinha condômino que não estava comparecendo, faltando para que fosse por ordem de chegada, e a gente meio que reformulou a forma do acesso para testar e tentar analisar se iria dar certo dessa forma, que é mais ou menos o que seria se ela estivesse totalmente na sua capacidade, né, em pleno funcionamento, sem pandemia. Eu vou ler o comunicado que eu estou com ele aberto no computador e vou comentando sobre. A Prefeitura do Rio, em resolução conjunta das Secretarias de Saúde do município e do Estado, publicada na edição desta quarta-feira, dia 13 de janeiro, do Diário Oficial, determina medidas de proteção à vida para o enfrentamento à Covid-19, de acordo com os níveis de alerta da doença nas regiões administrativas. As ações serão divididas em 3 categorias: permanentes, variáveis e recomendáveis. As medidas permanentes baseiam-se nos 3 pilares de proteção: higienização das mãos, respeito ao distanciamento ao uso de máscaras e uso de máscaras. São iniciativas básicas que deverão continuar sendo respeitadas por toda a população. Bom, nessa parte, nesse trecho, a gente está tendo bastante problema no Parque Vila em relação a isso, pois a galera, infelizmente, não está respeitando. A gente vê por diversas vezes nas áreas comuns, tanto criança quanto adulto não estão utilizando isso quando a gente fala de quadra, área de recreação, né, o parquinho, e no trânsito em si. A responsabilidade da vida e a saúde cabe a cada um. A gente não pensar só em si, porque uma vez que está utilizando a máscara, está se resguardando, também resguardando ao próximo, ao vizinho, que pode ser contaminado e vir a ter as piores consequências por conta da doença. Então, eu queria fazer um alerta em relação a isso, para que as pessoas se atentassem a essa questão, evitassem a sair de casa sem máscaras, na hora do passeio, né, no trânsito do condomínio, estar utilizando e transitando pelo condomínio com as máscaras. É super importante que as pessoas entendam que a regra foi posta. Não, eu sei que incomoda, eu sei que é chato, eu sei que as pessoas sentem falta de ar por conta da máscara em si, mas ela é importante para a nossa saúde. É importante tanto para você, quanto para mim, quanto para o vizinho, quanto para o teu familiar. É importante para todo mundo nesse momento. Se a gente aprender agora a respeitar, a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível. Quanto mais a gente descumpre, mais a gente fica distante da normalidade. Então, eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso como um apelo, peço encarecidamente que as pessoas tenham uma visão um pouco mais fina em relação a isso, tem um pouco mais de condescendência com o próximo e com a situação que a gente está vivendo. As ações variáveis são proporcionais aos estados estabelecidos pelo Centro de Operações e Emergências, o COI Covid-19, a partir do boletim epidemiológico semanal, que será divulgado toda sexta-feira. Hoje a gente teve um boletim divulgado novo, e deverão ser seguidas pelas 33 regiões administrativas, conforme o nível de alerta da área, que são 3 estágios de risco, né? O moderado, o alto ou muito alto. O moderado, a solicitação da Prefeitura é que haja o cumprimento das medidas protetivas permanentes, que é o uso da máscara e a higienização das mãos, e que seja respeitado o distanciamento social de 2 metros a 1 metro com mitigação de risco, onde 2 metros não forem viáveis. Então, as pessoas têm que manter esse distanciamento mesmo com o uso das máscaras.
sempre estar higienizando as mãos e ter, né, onde é possível, ter o 2 metros de distanciamento, onde não é pelo menos 1 metro. O alto, que haja cumprimento das medidas protetivas permanentes, que são essa se enquadra igual para todas, uso de máscara e a higienização das mãos. E a limitação do público a metade da capacidade do espaço. E no muito alto, o cumprimento das medidas permanentes, a mesma coisa, máscaras e higienização das mãos. Seja higienização das mãos, seja o quê? Lavar as mãos com água e sabão ou utilização do álcool 70, álcool em gel ou álcool líquido. Limitação do público em 1/3 da capacidade do espaço e vedar a entrada de pessoas maiores de 60 anos ou em situações clínicas de extrema vulnerabilidade. Então, quando a gente estiver no estágio muito alto, né, a cada boletim expedido toda sexta-feira pela prefeitura, é que a gente vai ter uma noção do que vai ser dali para frente, ao longo da semana, como que a gente vai lidar com essa situação. Então, digamos que na próxima semana, que não aconteça, né, mas caso venha acontecer, a gente entre no estágio de muito alto, além das medidas permanentes, máscara, higienização das mãos, a gente precisa reduzir a capacidade do espaço para 1/3 e fazer a suspensão, né, o veto do uso das áreas por maiores de 60 anos e por pessoas que estejam em vulnerabilidade de situação clínica, aquelas pessoas que estão com doenças que são mais tendenciosas a deixar a pessoa vulnerável à doença do Covid. Aí abaixo, a prefeitura também lista recomendações para os grupos específicos, como pessoas com mais de 60 anos ou que apresentem pelo menos uma das condições que as coloquem em extrema vulnerabilidade. As medidas permanentes e variáveis são obrigatórias e devem ser seguidas por todos. Então, não há exceções, a regra para todo mundo, o certo é todo mundo cumprir. A gente está pedindo encarecidamente que nesse momento as pessoas ajudem, cumpram. Sobre as medidas variáveis, destacam-se a limitação da capacidade de lotação de estabelecimentos, alteração dos horários de funcionamento e ampliação das regras de distanciamento em locais fechados. As medidas permanentes é a exigência, né, de lavar as mãos com água e sabão ou usar o álcool 70 na asepsia, usando corretamente a máscara. Máscara não é para usar na cabeça, não é para usar no queixo, não é para usar numa alcinha só. A máscara ela tem que ser devidamente colocada, tapando as vias respiratórias, boca e nariz. Manter o distanciamento social, entre outras medidas que constam na resolução. E nas medidas recomendáveis, alerta as pessoas para que evitem, entre outras situações, a exposição desnecessária na rua e o convívio com estranhos no seu ambiente doméstico. Então, evitar de, não tenho porquê, vou passear ali em Campo Grande. Não deve. Evite, fique em casa. Eu preciso contratar um profissional para fazer um serviço na minha casa. É necessário? É emergência? Se não for, deixe para depois, no outro momento oportuno. Não traga pessoas de fora para o nosso ambiente comum, para a área doméstica, né, dentro de casa, dentro do seu lar, para a gente evitar a contaminação. Aí abaixo, iremos retomar as atividades das áreas fechadas no dia 16, amanhã, a gente vai estar reabrindo as áreas comuns, que serão reabertas com base no boletim semanal, atendendo às determinações da prefeitura. Todas essas que eu acabo de citar, a gente vai estar cumprindo. Seguem abaixo as determinações para cada grupo de risco. Então, no salão de festas, como que será? Aqui foi listado o que era conveniente a gente, né? O decreto ele é abrangente, fala sobre diversos estabelecimentos, diversas áreas, então a gente buscou aquilo que era pertinente ao condomínio. Então, salão de festas, churrasqueira e piscina. No salão de festas, no risco moderado, que é a fase branda, né, digamos assim, podem funcionar cumprindo as medidas protetivas permanentes, que é aquela que eu falei anteriormente, higienizar as mãos e uso de máscaras. Limitação de público de 2/3 da capacidade interna do estabelecimento, observância às medidas previstas nos itens 2.8. O item 2.8 fala sobre bares, restaurantes. Como salão de festa a gente tem o uso da área, né, com mesas e cadeiras, e dentro desse item do 2.8, que fala, né, em relação a bares e restaurantes, que fala sobre não poder
fazer o atendimento do cliente em pé, tem que ser sentado na mesa, respeitando a quantidade. Então, isso atrelado, esse item que ele menciona no moderado do 2.8, é para que as pessoas que estiverem no salão utilizando, que se mantenham, né, naquele local. As mesas e cadeiras têm que se manter o distanciamento, mesmo utilizando o salão de festas, evitar aquela aglomeração de estar próximo, e que usem as máscaras, tanto na área comum quanto dentro do salão, e evitem de tirar por qualquer motivo. Ah, eu vou comer e beber. Beleza, tira a máscara, faz a alimentação e depois coloca de novo. E ampliação do horário de funcionamento. Ampliação do horário de funcionamento, ele entra nos itens à frente. Só que eu fui me respaldar, me embasar com o administrador e com o advogado em relação a isso, em que se enquadrava. Existem condomínios que o horário já é reduzido por si só. E aí, para atender aos condomínios, é necessário estender. E aí a gente esbarra com item. Como o nosso horário, né, a gente regrou um horário limite alto, né, um dia inteiro de uso, então não tem necessidade da extensão. Até porque, exemplo, o salão de festa churrasqueira, se a gente fosse estender, ele iria ultrapassar a lei do silêncio, né, o limite do horário da lei do silêncio. Então, por esse motivo, o horário continua o mesmo. O risco alto pode funcionar cumprindo as medidas protetivas, limitação de metade da capacidade interna. Então, o salão de festas, quando a gente estiver no risco alto, que é o que vai acontecer na próxima semana, de hoje, né, até a próxima sexta-feira, a gente vai trabalhar com a limitação de metade da capacidade e observando as medidas previstas no item 2.8, foi aquele que eu falei, manter o distanciamento das mesas e cadeiras, não pode ultrapassar de uma mesa ter mais do que, se eu não me engano, 6 pessoas, 8 pessoas, e manter-se sentado no distanciamento e evitar circulação em pé no local. E ampliação do horário de funcionamento. No risco muito alto para o salão de festas, ele se mantém fechado. Então, se a gente entrar dentro do boletim, né, digamos que o próximo boletim venha como alto, o salão de festas ele não vai abrir, não vai ter reserva. Aí abaixo a gente colocou, né, no boletim válido a data, então do dia 15 de janeiro ao dia 22 de janeiro vai se manter, a gente está no risco alto, vai se manter as regras do risco alto, e no dia 22, quando modificar, quando sair o novo boletim, a gente lança um novo comunicado falando, olha, mantemos o escalonamento do alto, do muito alto, do alto, e fomos para o muito alto, ou não, fomos para o moderado. A gente vai estar sempre avisando, como o boletim sai na sexta, a gente vai avisar na própria sexta como será a próxima semana. E devendo assim o condômino neste período respeitar as determinações descritas. Não adianta a prefeitura colocar regramento, não adianta eu como síndica querer cobrar de vocês e a galera não cumprir, não respeitar. Depende de cada um. Então, a gente está informando, colocou comunicado, eu estou fazendo esse vídeo para poder explicar um pouco mais e deixando claro que tem que respeitar. O que for da alçada da administração vai cobrar para que se cumpra. A churrasqueira, no risco moderado, podem funcionar cumprindo as medidas protetivas permanentes, higienização das mãos e máscaras, obrigatória ampliação do horário de funcionamento, acabei de explicar que a gente não tem essa necessidade porque esbarra com a lei de silêncio e uma lei não pode sobrepor a outra. E no risco alto, medidas protetivas permanentes, máscaras e higienização das mãos. A limitação passa para 2/3, então a gente só vai poder trabalhar com 2/3 da capacidade interna. E obrigatória ampliação do horário de funcionamento, que eu já expliquei também no se enquadra. Em relação à capacidade, a capacidade de ter, né, 2/3 numa classificação, ou 1/3 na outra, ou metade, como a gente vem falando, isso a gente vai ter o controle quando for entregue a lista de convidados, tanto no salão quanto na churrasqueira. Entregou a lista de convidados, a gente vai contar, olha, o limite é tanto, tem que ter essas pessoas. Se for identificado que houve descumprimento, que teve mais pessoas do que aquele que foi permitido, o condômino, ele tendo a ciência, né, de que a responsabilidade é dele também de cumprir as regras que a prefeitura está expedindo, a gente vai cobrar. No risco muito alto, podem funcionar cumprindo as medidas protetivas, uso de máscara e higienização das mãos,
limitação de público de metade da capacidade interna, então a gente vai trabalhar com a metade se entrar no muito alto, e ampliação do horário também já expliquei. Piscina, que é o item que eu acho que vai, a princípio, se o pessoal não prestar atenção, vai confundir um pouco com o que estava sendo anteriormente. Até é bem diferente em si para a gente fazer esse teste, para ver se vai dar certo. Pode funcionar cumprindo as medidas protetivas. Complicado. Como que eu vou estar dentro da piscina com máscaras? Não tem como, né? A gente está dentro da água, não tem como usar a piscina. Não tem como usar máscara. Mas quando estiver na área externa, sentada na mesa, sentada na cadeira, tomando banho de sol, infelizmente tem que ser utilizadas máscaras. É o que a prefeitura expediu no decreto. Limitação de clientes, então a gente vai trabalhar a piscina com 2/3 da capacidade dela quando estiver no risco moderado. E a adoção de práticas que incentivam o usuário a sempre sanitizar os equipamentos de uso coletivo de utilização. Então a gente vai deixar disponível borrifadores com álcool líquido e Hiperflex para que as pessoas, quando for utilizar a cadeira, a mesa, elas mesmas possam higienizar aquele local que tá utilizando naquele momento. Risco alto. Podem funcionar cumprindo medidas protetivas, higienização das mãos, álcool em gel ou água e sabão e máscaras. A gente vai estar disponibilizando na entrada da piscina um dispositivo para poder utilizar o álcool em gel, né, que é o dispenser que a gente chama. A limitação de clientes, metade da capacidade. A adoção de práticas que incentiva o usuário a sempre sanitizar os equipamentos no risco alto. Podem funcionar cumprindo as medidas protetivas permanentes. Limitação de clientes na metade da capacidade. Nesse período do risco alto na piscina, a gente vai deixar, né, os borrifadores com uma solução de hipoclorito para poder higienizar a mesa e cadeira quando for utilizar. Incentivar a realização de atividades em ambientes abertos. Isso cabe para quando se tem, né, na piscina atividade, e como esse item também se enquadra para atividades esportivas e academia, então ele caberia mais ali. Atividades físicas de grupos restritas a 12 participantes, exceto para atletas de alto rendimento, isso é para piscinas de clube ou academia. E ampliação do horário de funcionamento, que não cabe ao condomínio porque a gente já está com o horário estendido. No risco muito alto. Podem funcionar cumpridas as medidas protetivas permanentes, uso de máscaras e higienização das mãos. Limitação de cliente 1/3 da capacidade do estabelecimento. Adoção de práticas que incentiva o usuário a sempre sanitizar os equipamentos de uso coletivo, com uso de hipoclorito. E vedadas atividades físicas de grupo, exceto para atletas de alto rendimento. Então, quando a gente estiver em risco muito alto, como não temos, né, mas caso tivéssemos dentro do quarto de vida atividade na piscina, não seria possível, a não ser que fosse para atletas. Caberia mais para piscinas de academia esse item. E aí, logo após a gente, né, discrimina aqui. O acesso vai ser por ordem de chegada, não vai ter mais o agendamento, não será mais necessário. Chegou dentro do limite, a capacidade é metade do real, né, que são 40 pessoas na piscina, e aí a gente estando dentro daquela semana na capacidade de metade, então vai ser possível até 20 pessoas na piscina. Thalita, deu 10 horas da manhã, tem 19 pessoas. Posso acessar? Pode, uma pessoa sozinha. Ah, mas tá eu, meu esposo e meu filho. Posso acessar? Uma pessoa vai poder acessar. Na contabilidade sempre vai ter que ter até o limite máximo, nunca pode passar do limite. Então, se a limitação... Ah, Thalita, a limitação estamos na limitação no escalonamento de muito alto, e a limitação são 13 pessoas. E aí tem 13 pessoas na piscina. Vou poder entrar? Não. É aguardar a primeira pessoa sair para poder ter aquela vaga disponível para a pessoa poder acessar a piscina. E aí a gente colocou, né, que ao atingir a capacidade máxima estipulada na escala de risco da semana, não será permitido acesso com nomes até que surja nova vaga, que foi isso tudo que eu acabei de esmiuçar agora. Aí a gente colocou as opções, né, de cada item, moderado, alto e muito alto, a quantidade máxima para que vocês tenham noção de quantas pessoas vão ter ali dentro
e até mesmo de fora dá para ter um visual de quantas pessoas tem e ter a noção, né, eu posso entrar, eu não posso entrar. Então, no moderado são 26 pessoas, no alto são 20 pessoas e no muito alto 13 pessoas. A piscina vai estar aberta, como já era antes, em 2 turnos, né? Turno de manhã e turno de tarde. Tem o horário do almoço, do guardião. E cumprindo todas aquelas exigências que já estão delimitadas dentro das regras da piscina, né? Só pode acessar curso com a presença da carteirinha, né? Só pode entrar se estiver com a carteirinha em mãos. Visitante continua vetado até a gente sair desse período de pandemia. Por enquanto é só condômino que vai poder utilizar. A carteirinha ela não está sendo cobrada, a gente está fazendo a provisória e mantendo assim até que seja definido uma nova forma. Por mais que a gente já tivesse aprovado em assembleia que seria de uma forma, e depois a gente resolveu manter a provisória para poder dar um respiro para a galera, porque a gente entende que em época de pandemia o pessoal está com dificuldade financeira. E até então, acho que aí já sana todas as dúvidas que possam surgir. Ainda assim, se surgir qualquer outra dúvida, pode estar entrando em contato, pode me ligar, pode mandar mensagem. Thalita, eu não entendi. Thalita, eu tô com dúvida, você pode me explicar melhor? Eu vou ter todo o carinho e cuidado de explicar, seja pessoalmente nos meus dias de Parqueville, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp. A única coisa que eu peço é o seguinte: o único dia que eu tiro de descanso, que eu sempre deixo alguém responsável, né, pelos condomínios quando não estou disponível mesmo, quando eu dedico a família ou tenho algum compromisso pessoal, eu deixo sempre um preposto ou a minha assistente disponível para atender naquele momento. Mas em situações de emergência no domingo, faltou água, caiu uma árvore, o portão, um carro bateu no portão, aí eu posso acionar que eu vou estar ali disposta a atender. Fora isso, Thalita, eu queria saber o contato da grade do ar-condicionado. No domingo, gente, não dá pra responder. No domingo é o único dia que eu tiro de descanso. Mas fora isso, eu sempre estou receptiva, sempre estou disponível. Quem tiver dúvidas, eu estou aí. Não tenham medo, procurem a administração, se aproximem. Procurem saber mais. Quem quiser pode fazer uma visita lá. Fiquem à vontade. E a gente vai ter agora o Café com a Síndica, né? Que está aberto lá no aplicativo, no condomínio app, a enquete para a galera dizer se prefere na sexta ou no sábado. Assim que findar, terminando no domingo a enquete, a gente vai estar publicando na segunda-feira qual é o resultado, para já mandar o comunicado: olha, tal dia, tal horário vai ser Café com a Síndica. Antes, a princípio, eu iria fazer online, apenas online, só que, por conta do novo decreto, que foi expedido pelo prefeito, as assembleias e reuniões, elas modificaram. Antes era totalmente proibido, agora não mais. As reuniões e assembleias, eu estou abrindo aqui o arquivo para poder falar para vocês. As assembleias, elas são permitidas agora, mas atendendo a limitação máxima. As recomendações, né? Das assembleias. Conforme apontado na resolução normativa, a utilização das áreas comuns está permitida, porém com restrições. Sendo assim, a realização de assembleias presenciais e condomínios estão permitidas desde que sigam as recomendações e protocolos fixados na resolução de acordo com a graduação de risco fixado nas áreas na semana correspondente. Então, se a gente tem uma capacidade máxima, né, e se enquadrando dentro de escalonamento, se é risco moderado, alto ou muito alto, e tá liberado, então a gente vai fazer o seguinte: o Café com a Síndica vai ser presencial, em conjunto com o online. A gente vai estar gravando, vai tentar fazer um ao vivo, de repente pelo link do YouTube, vai disponibilizar pra galera, pra estar ali acompanhando, pra quem não puder ou não quiser optar por não se expor ao risco de contaminação. E a gente vai tentar deixar num local bem arejado para que as pessoas possam ir. Eu gostaria muito que quem pudesse comparecer estivesse presente, para a gente poder tirar dúvidas. O último foi muito proveitoso. Teve muita gente que chegou com dúvidas de coisas que a gente já tinha falado antes, a gente falou novamente agora, a pessoa saiu com outra cabeça, com outro entendimento. Eu creio que, por mais que o Covid tenha atrapalhado bastante, né, a nossa gestão ao longo do ano, e a gente não teve a oportunidade de repente de trazer mais assembleias,
a reunião, né, o Café com a Cid, que ajudou bastante, por mais que eu deixe aberta a administração por um período e fale, estou aqui, estou disponível, vamos conversar, e algumas pessoas optam ou por falta de tempo, por conta da vida corrida, acabam não comparecendo. Nas reuniões eu acho legal porque, assim, atende uma massa, né, a gente consegue enxergar melhor no parâmetro maior, numa amplitude, e consegue ouvir, ponderar aquelas falas e de repente botar em prática uma coisa ou outra que a gente não tinha noção de que era um desejo de vocês. Então, quem puder, por gentileza, compareça, venha, dê sua opinião, dê sua crítica, desde que ela seja educada e construtiva. E juntos a gente vai conseguir fazer um condomínio de boa convivência e o melhor para todos. Bom, vou ficando por aqui. Espero que tenha sanado boa parte das dúvidas e aguardo vocês no Café com a Cítica. Boa noite.